Eu queria trazer em destaque o ato que aconteceu no auditório da Câmara. Representantes da população civil, de movimentos conservadores e de indígenas realizaram a leitura da carta que pede harmonia entre os poderes e critica o autoritarismo, em especial do Poder Judiciário. Em um dos trechos, o grupo reforça que estabelece o dia 8, esta quinta-feira, como prazo máximo para que o presidente da República ou as Forças Armadas se manifestem no sentido de restabelecer a harmonia entre os poderes. Eles ainda convocaram a população para um protesto contra a diplomação de Lula, marcada para o próximo sábado. Scaf, a sua análise sobre esse ato que aconteceu hoje, lembrando que nós falamos sobre a liberdade de expressão, de pensamento. Mas eu posso me expressar sobre esse tema dentro da Câmara? Sem dúvida, a Câmara é a casa do povo, né? O Senado também é a casa do povo e precisa ser garantido o livre acesso dessa manifestação, que na verdade é uma redundância, né? Uma manifestação extremamente simples. Imagine, quando você pede o cumprimento da Constituição porque você quer o simples relacionamento harmônico entre os poderes. O que há de errado numa carta igual essa? Né? Estou pedindo harmonia entre os poderes. Na verdade, é mais ou menos o seguinte: estou pedindo que 2 mais 2 são 4. É o que está escrito na Constituição. Os poderes, cada um faz a sua função típica e tem um respeito pela independência do poder que o segue, e essa relação tem que ser harmônica, porque não existe respeito sem harmonia e harmonia sem respeito. Então eu vejo que esse é o tipo de manifestação extremamente razoável, é uma manifestação completamente dentro da Constituição, né? Uma carta que pede harmonia está pedindo óbvio, está pedindo o que está escrito na Constituição, eu não vejo nada demais nisso. Agora, se isso acaba partindo para outras atitudes que não sejam legais, aí eu já vejo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a carta que pede harmonia entre os poderes tem que ficar por aí, porque ela está correta, é o que está na Constituição, não tem nada demais nisso. Felipe, para além de analisar este ato, tem a parte do protesto contra a diplomação de Lula. Isso pode ser interpretado como um ato antidemocrático? Então, William, é aquilo que eu sempre defendi, né? Eu não mudei a minha ideia em nenhum momento. Eu sou uma pessoa que tento ser o máximo coerente possível. Eu entendo, por exemplo, que essa ideia de que você declarar contra a diplomação do Lula, contra o resultado das eleições, ela só contraria, né, vai contra o Estado de Direito se a pessoa que se manifestou tem realmente potencial efetivo de mudar e de criar um conflito social, de criar um problema, criar guerra civil e afrontar realmente os poderes constituídos, né? Eu não vejo nessa manifestação dos grupos de minorias, né, tendo esse teor, né, de ter uma força tão grande que possa modificar e possa atentar contra a democracia. O que eu acho, né, como uma pessoa democrata, né, eu acho que o conteúdo da manifestação em si é um absurdo, né? Não dá para defender o conteúdo da manifestação, eu defendo o jeito de se manifestar. Agora, o conteúdo da manifestação é um absurdo, né? Porque não teve nenhuma prova concreta de que o processo eleitoral foi fraudado, né? Não teve nenhuma prova concreta de fraude contra as urnas eletrônicas. Então, ou seja, a manifestação que teve na Câmara, na verdade, é uma manifestação completamente equivocada do ponto de vista do conteúdo. Mas falar que essa manifestação tem o teor e tem a natureza de contrariar a democracia, isso é besteira, né? O que eu quero mais, William e Scaf, o que eu quero mais é que mais ideias fluem livremente. Porque com ideias fluindo livremente, eu consigo, por exemplo, identificar um movimento que eu considere golpista de certa forma e consigo contra-atacar por meio de outras ideias, outros debates. É isso que faz a democracia ir para frente. E é isso que eu defendo. Scaf, data limite dia 8, né? Quinta-feira agora. E aí pede um pronunciamento do presidente da República ou das Forças Armadas a respeito com o objetivo de restabelecer a harmonia entre os poderes. Como se faz isso?
Veja, William, as pessoas podem pedir o que elas quiserem. É exatamente o que o Felipe está dizendo, é mais ou menos o seguinte: você só consegue achar o erro quando você dá bastante liberdade, quando a liberdade é ampla. Você só consegue achar o que é errado, o que é certo, quando você debate livremente. Agora, quando você restringe o debate, como é que você vai ter argumento para contrariar? Você não pode restringir o debate. É mais ou menos o que o Felipe falou, é o seguinte: se a pessoa está falando um monte de bobagem, que fale um monte de bobagem. Vai chegar uma hora que esse monte de bobagem não tem um potencial nenhum lesivo de causar absolutamente nada. Então é mais ou menos isso que a gente precisa entender. A Constituição, ela não impõe limites à liberdade. O que impõe limite à liberdade é o cometimento de crime contra a honra, que já está verificado na legislação federal. Então eu aprendi na faculdade com um professor que eu nunca mais esqueci essa frase, quero aqui repetir. Ele dizia o seguinte, muito simples: o que a Constituição não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Porque, veja bem, quando você interpreta a Constituição da maneira como você quer, você está entrando no lugar do parlamento. Quem muda a Constituição é o parlamento. Quem define o que é um ato ilegal é o parlamento. Quem define determinadas hipóteses que podem ser valoradas como crime é o parlamento. O judiciário aplica aquilo que o parlamento cria como lei. Então eu vejo que qualquer tipo de manifestação, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela falando coisas legais, coisas completamente imbecis, coisas impossíveis, até juridicamente impossíveis, precisam ser toleradas na liberdade da expressão constitucional. A tolerância é o que faz o respeito à opinião. Então... E o respeito à opinião contrária é o que é a verdadeira essência do Estado Democrático de Direito. No mundo moderno, quando você tem essa liberdade que o Scaff está falando, teoricamente a gente vai para o lado positivo da divulgação de notícias verdadeiras. O que a gente está enfrentando nos últimos meses, muito em função da campanha eleitoral e depois da eleição, são correntes que estão dissimulando ou espalhando, na verdade, fake news, dizendo: olha, o Exército está fazendo operação, olha, o presidente já assinou isso, olha isso. Então, o tempo inteiro tem um movimento que estimula justamente essa esperança que as pessoas têm de um resultado diferente do que foi apresentado nas urnas. Mas esse fato, toda essa liberdade e essas notícias falsas que estão surgindo podem trazer distúrbios maiores para a sociedade? Sim. E aí eu pergunto a você, o Estado não tem que intervir nisso? Essa é uma questão boa, William. É uma questão boa que o mundo não tem ainda resposta para ela, né? Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, que ocorreu nos Estados Unidos, quando o jornalista americano falou que o atentado que teve naquela escola de Connecticut foi forjado por um grupo contra a liberação dos armamentos nos Estados Unidos, não é? Uma grande fake news que causou a desgraça de várias famílias, causou morte de algumas pessoas. Ou seja, a fake news mata, sim, a fake news causa problema, sim, a fake news causa distúrbio social, sim, e tem que ser contida. Agora, o que a gente está vendo aqui é que ninguém sabe ainda a forma de conter a fake news. Então, o que eu estou colocando aqui, William, de forma clara, inclusive, só falando do resultado, né? Depois de 10 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma indenização de $1 bilhão para as famílias dos estudantes e professores mortos, né, a ser paga pelo jornalista que divulgou a fake news, né? Ou seja, a corte americana resolveu esse problema da fake news com uma indenização bilionária, né? A gente pode até decidir se a indenização só seria válida ou não seria válida para restabelecer a ordem social. Essa é uma questão. Mas o que eu acho, William, que a gente tem que discutir essa questão da fake news de forma mais profunda, não é? Eu entendo, por exemplo, assim como o Scaff falou, que grande parte das questões se resolvem com o crime contra a ordem, contra a honra, né? Calúnia, difamação. Mas, por outro lado, o nosso sistema ele é muito caótico, né? A pessoa entra com uma ação porque se sentiu lesada na sua honra e demora anos para ser julgado, demora anos para se restabelecer a verdade. O que a gente tem que pensar é um sistema paralelo e mais efetivo de garantir a honra das pessoas quando ela é afrontada por alguém, não é?
Então, ou seja, a fake news, na minha opinião, ela se combate também, não só com isso, né? Também, né, com liberdade das pessoas combaterem a fake news. Falar que aquilo é falso, ou seja, a fake news se combate com mais liberdade de expressão, não com menos. Scaff. Olha, nós teremos no nosso mundo, no nosso cotidiano, William, nós estamos lidando sem fronteiras, né? Nós pegamos o celular e passamos uma mensagem, eu passo uma mensagem para o Felipe, ele está no Alasca, ele vai me responder a mensagem. Então, da mesma forma que eu passo uma mensagem para o Felipe, ele está do outro lado do mundo, você também tem um potencial lesivo, como disse o Felipe, de provocar um estrago através de uma notícia falsa. Quer dizer, a notícia falsa, ela tem o seu potencial lesivo, que é mínimo e pode ser máximo. Então, vai chegar um momento que os parlamentos do mundo inteiro precisarão, obviamente, definir o que é isso, mas não dizer assim, você vai preso por causa disso, ou até pode, eventualmente, vincular a uma pena de prisão para casos mais graves ou gravíssimos, mas você só vai corrigir a questão das fake news quando você mexer no bolso. Quando a indenização por danos morais for célere, for rápida e realmente machucar o bolso daquele que ofende uma pessoa inocente propagando uma notícia falsa. Porque, veja, a notícia falsa, ela causa um dano moral que pode ser até irreversível. E isso está na mão de todos nós hoje. Você hoje, com o seu celular, você pode causar muitas coisas positivas, muitas notícias positivas, eventualmente impactos positivos, mas o contrário também você pode fazer. Então, essa é uma discussão que o parlamento já precisava ter valorado, é uma discussão, como disse o Felipe, que não é de um dia para a noite, é uma discussão muito longa, mas a gente vai precisar chegar num ponto mínimo de realmente valorar essa situação e legislar sobre isso. Nós não falamos em algum momento, principalmente durante a pandemia, sobre gabinete do ódio e sobre o movimento que existia com o interesse de influenciar na vida do brasileiro, no seu comportamento, Felipe? Não, assim, o gabinete, assim, no processo eleitoral, aí que está a questão, a gente tem que decidir e concluir qual que é o processo que nós queremos no Brasil eleitoral, né? Mais intervenção do TSE ou menos intervenção do TSE, qual que é a forma que o outro candidato que se sentir prejudicado por notícia falsa poderá tirar a notícia falsa de forma célere do ar, e por aí vai, né? Eu sou a favor muito do modelo americano, por exemplo, que se o candidato falar mentira, aparece escrito entre as garrafais, assim, na tela dele, que ele mentiu claramente, né? Scaff. Então, ou seja, eu vou para esse caminho, mais liberdade de expressão, não menos. Scaff. William, eu vejo que o seguinte, nós temos aí o próximo Congresso, como a próxima legislatura, que precisa absorver todos os problemas que nós passamos nesse ano eleitoral e realmente fazer uma legislação mais moderna. É assim que eu vejo. Senhores, Felipe Monteiro e Alfredo Scaff, o Scaff queria colocar a gente em conta, mas não conseguiu nessa lá.